Boa tarde, galera. Estamos aqui para mais uma super live essa semana especial da Michael com educadores. E enquanto a Carol, nossa convidada dessa live, entra aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como vai ser a nossa semana. Vou falar também sobre toda a nossa campanha. E aí fiquem à vontade e vão entrando aí na nossa live, tá bom? Essa semana especial, a gente está tendo live às 11 da manhã e às 17 horas, sobre vários temas. Então é super legal para todos nós, independente do instrumento que a gente toque. Ontem a gente falou sobre técnicas de bateria, por exemplo, com o Franklin. A gente vai falar com a Carol agora sobre como ler em duas claves. Nós falamos de manhã sobre musicalização infantil. E sempre tem dicas super legais, mesmo que o instrumento não seja o instrumento principal que você toque. Então, não perca nenhuma live, a gente está deixando salvo aqui para que vocês possam assistir e compartilhar com quem vocês acham que aquele tema é legal. Então, para compartilhar, aqui embaixo tem o símbolo do aviãozinho, só você clicar nele e compartilhar com a pessoa que você quer que assista essa live, tá bom? Vou vendo o pessoal entrando aqui, sejam bem-vindos todos aí. Outra coisa, mande a sua pergunta, tem um símbolozinho aí com ponto de interrogação, escreve sua pergunta aí e manda pra gente, tá bom? Aproveitando, enquanto a Carol entra, eu vou falar um pouquinho sobre a Carol. Ela começou a estudar piano aos 10 anos de idade, fazendo aula com professores particulares no Conservatório em Santa Marcelina, em Botucatu, inclusive cidade super legal, tive o prazer de conhecer ano passado. Após graduar-se em Publicidade e Propaganda, ingressou no Conservatório de Tatuí e passou a lecionar piano e teclado. Formou-se na área de MPB e Jazz no Conservatório de Tatuí em 2013 e é a idealizadora da Domus Escola de Música. Atualmente leciona e é coordenadora e diretora da escola, juntamente com seu irmão Pedro Correia. Então, vamos receber a Carol Correia, que vai participar. A gente fez algumas lives também com o Pedro, super legal, com técnicas de bateria. Então a gente sabe que esses dois aí são. Nossa, tudo bem? Tudo bom, Débora? E vocês? Prazer receber você aqui nas nossas lives. Já falei um pouquinho sobre Prazer é você, né, todo sobre o seu meu. trabalho. E está sendo muito legal, Carol, porque assim, eu, por exemplo, eu vou falar por mim, eu tenho muitos anos de carreira também, mas é o que eu falei mais cedo, sempre essa troca de experiências, esse bate-papo, a gente aprende tanto, eu tenho aprendido tanto com vocês, que tem sido muito legal, e eu espero que quem esteja assistindo também aprenda muito com a gente nessa live. Com certeza, Débora. É um grande prazer para mim estar aqui. Fiquei muito honrada com o convite da Michael. Muito obrigada. Tô até com a camisetinha aqui, ó, para falar que eu sou muito fã de vocês. Prazer ter vocês. E, ai, imagina, o prazer é todo nosso. Você quer começar fazendo as perguntas? Eu já posso começar falando. Fala um pouco sobre a minha Antes disso, experiência. eu só queria fazer uma pergunta, assim, Carol, porque é muito comum, principalmente Tá. você sendo diretora e professora da escola. Tem muito esse mito, por exemplo, igual no caso do violão, o cara quer aprender guitarra, aí muitas pessoas falam, não, tem que começar tocando violão, porque violão é a base. Eu acho que a pessoa tem que aprender o instrumento que ela quer. No seu caso, que é Sim. teclas, a pessoa, ela precisa começar com o teclado ou não? Ela quer aprender o piano, porque a gente sabe que são técnicas diferentes. Tem suas semelhanças, mas tem suas diferenças também. Sim. O cara que já quer ir focado no piano, por exemplo, você acha legal ele já começar nesse instrumento? Eu acho que eu respondo essa pergunta várias vezes por semana até aqui na escola, né? É muito comum mesmo, todo mundo pergunta isso. E o que a gente vê são muitas pessoas assim que gostariam de tocar piano, mas às vezes ficam com medo. Olha só, foi até por isso que eu pensei nesse tema. As pessoas ficam com receio de tocar em duas claves, às vezes, quando Ah, conhecem um pouquinho, né? E acabam optando pelo teclado, mas ficam, tipo, com os olhinhos brilhando pro piano, sabe? sim. Então, eu acho assim, como eu tive formação no piano popular, é, eu sempre achei, quando eu fazia aula no erudito, eu achava que tocar com duas claves era uma coisa
só do erudito, só para quem tocava música erudita, mas não é assim que funciona, tá? Na verdade, são leituras diferentes, né? Aquela leitura mais comum do piano popular é a leitura em harmonia, né, com partitura em clave de sol e uma harmonia mais para você conseguir improvisar, para você conseguir ficar mais livre, né, não ficar tão preso, né, àquela leitura, mas na verdade tudo faz parte de uma mesma coisa, né? Então existem realmente estilos diferentes de você interpretar uma partitura, né? Sim, sim. Então, mas eu acho que quem quer tocar teclado tem que começar com teclado, quem quer tocar piano começa assim com piano, né? No fundo é tudo a mesma coisa, é isso que eu tô falando, né? Mas a forma de começar dos dois instrumentos é um pouquinho diferente, né? Uhum. Eu acho que quem toca teclado tem aquela coisa que falam também, quem toca teclado não toca piano, mas quem toca piano consegue tocar teclado, né? Mas no fundo é porque o estudo do piano ele é mais longo, você tem muito mais estudo de técnica, enfim, é mais tempo, né? Até pelo próprio instrumento, as teclas são mais pesadas, então você fica mais tempo mesmo para tocar, né? Para conseguir tocar. E é legal, né, Carol? Porque é um instrumento. Muitas pessoas não sabem, mas o meu primeiro instrumento, quando eu tinha 8 anos, foi o teclado. E não o É violão. sério? Com 15 anos eu comecei a tocar violão. Mas eu costumo dizer, e uso muito o teclado para as aulas, principalmente de teoria. É um instrumento que eu acredito que todo mundo precisa conhecer, nem que seja um pouquinho, sabe? Porque a parte visual para entender, para estudar essa parte de Sim, harmonia, é tudo muito rico. Então, assim, por mais que o cara não queira ser pianista, ele ter esse contato com o instrumento é muito importante. E é um sim, instrumento com muito. certeza. Com certeza. Os cantores. Eu estava até falando com a professora de canto aqui da escola ontem, que a gente teve reunião dos professores, né? E ela falou com essa coisa da quarentena, de todo mundo estar em casa. Os alunos dela de canto estão procurando teclado também para conseguir, né, se acompanhar um pouquinho, para ter como base, né, no estudo. Então, involuntariamente, eles já estão procurando o teclado para estudar, para conseguir se virarem com as aulas de canto, né, que precisa de uma basezinha, né, de instrumento, né, para se orientarem e tudo mais. E é um instrumento que, por exemplo, quando você pega o violão, que não tem, no primeiro momento, uma lógica da ordem das notas, fica muito mais difícil Sim, da pessoa compreender. Então, quando você pega o teclado ali mesmo, seja do piano ou do próprio teclado, que as teclas estão ali numa ordem lógica, que a gente já conhece na ordem sim, escalar, fica muito mais fácil, assim. Então, é, sempre, eu acho que sempre você entender um pouquinho do outro instrumento é sempre muito rico. Mas eu sempre falo com todo mundo que eu conheço, sim. olha, você não precisa ser pianista, mas senta um pouquinho ali e vai vivenciar um pouco esse instrumento, né? E entende um pouco, né, como é que é. Sim. Então, Carol, é assim, fala pra gente, eu queria esse tema que você vai abordar com a gente, eu achei super legal, porque é uma dúvida de todo mundo mesmo que vai estudar, tipo, nossa, vou ler em duas claves, nossa, como é que eu vou fazer e tal. E assim, é preciso saber ler bem mesmo para quem não quer ser profissional, essa leitura dinâmica, fluente é importante? Então, Débora, eu escolhi esse tema também porque ele é um bicho de sete cabeças, né? É, Muita gente fala assim, às vezes chega aqui para fazer aula e fala assim, eu não quero aprender clave de Fá, não, eu quero aprender só a clave de Sol, porque a clave de Fá eu consigo me virar nos acordes e fica aquela coisa, né? Eu acho assim, para um pianista, na verdade eu não vou chamar de pianista, porque eu estou falando pianista, mas serve para tecladistas também. Uhum. Um instrumentista de teclas, vai. Um instrumentista de teclas que não sabe clave de Fá, ele vai ficar muito limitado em algum momento ali. Ele vai se virar bem para algumas coisas, né? Ele pode se desenvolver através do ouvido, várias outras coisas, mas sempre vai ficar aquela coisinha com a clave de Fá, sabe? E na verdade, são coisas que as pessoas dizem, né? Muita gente já me falou assim, nossa, mas você é pianista, nossa, mas você deve ter alguma coisa assim, muito de superdotada para você conseguir ler duas claves, e não é nada disso, gente, é só puramente estudo, né? Eu tive dificuldade como qualquer outra pessoa teria. Aham.
E eu sou uma reles mortal, que eu falo, né? Eu não tenho ouvido absoluto, não nasci com nada muito especial, a não ser muita vontade, né? Sempre fui apaixonada pelo instrumento e por música no geral, né? Mas não nasci com nada de diferente, né? Eu tive que estudar bastante, tive que ralar bastante, e principalmente minha última etapa de estudos, que foi no conservatório, que eu já estava mais velha, né? Eu entrei bem tarde, assim, entrei com quase 25 anos. Eu precisei realmente me dedicar muito, muito a sério, né? Eu já lia um pouquinho, assim. Então, assim, se a gente levar em consideração a minha linha do tempo, por 20 anos eu tocava bem, razoável para uma pessoa que tocava por hobby, tá? Eu conseguia tocar lendo, conseguia tocar bem, mesmo sem saber muito de harmonia, sem saber muito de percepção, acho que a gente acaba tendo, né, ao longo do tempo, né? Mas não tinha muito conhecimento assim aprofundado. Fui aprofundar só no conservatório e eu sempre consegui me virar muito bem com a leitura. Inclusive eu consegui passar na prova, que não sei se vocês conhecem lá o Conservatório de Tatuí, a prova é bem difícil, assim, né? E eu devo a minha leitura, que eu tenho, né, desde criança, a minha vaga, assim. Senão não teria conseguido passar. Porque eles perguntavam coisas sobre harmonia e eu não sabia responder. Eu falava, eu não sei. Eu era bem sincera, eu falava, não sei, isso eu não sei. Não estudei isso, estudei só leitura. Ah, então lê isso aqui pra gente. Era uma leitura lá, à primeira vista, né? E eu Uhum. consegui ler, assim, não foi uma leitura super excelente, mas eu consegui ler, consegui interpretar as notas e tal, os tempos, e consegui ler. Então, assim, eu acho que ler é fundamental, né? Para você conseguir se desenvolver, né? Eu acho que quando você não lê, vai chegar um momento que você vai querer dar uma avançada, né? Vai querer ver outras coisas, e principalmente não depender tanto do seu professor, né? Eu acho que quem toca por imitação, por exemplo, né, pode entrar no YouTube e imitar aquelas luzinhas que ficam caindo, né? Você consegue imitar de alguma forma, mas entender realmente é o papel nosso como educador, assim, né? Eu me sinto muito mal quando chega um aluno e ele fala assim, olha, eu não quero ler, mas você pode tocar para mim, ou então grava um vídeo para eu ver como você está fazendo, porque aí eu consigo tocar. Eu falo, eu posso até gravar, mas e a sua leitura, né? E o seu desenvolvimento, né? Então, Uhum. eu acho que ler, principalmente, é isso, é você ser independente, né? E Considerando que às para vezes pode você. ser muito mais, né? Assim, você vê o potencial do aluno e quando ele limita isso e fala, não quero, ele está limitando não só o estudo, eu não falo nem da questão do cara ser um músico profissional, mas ele pode ser um tecladista, um pianista excelente, mesmo não seguindo profissão. Então, quando ele fala assim, ah, eu não quero, ele acaba se limitando. Música tem que se permitir, né? Sim, sim. E você, quanto mais versátil você é, né? Você consegue ser mais caminhos, mais estilos, você consegue explorar também, né? E era isso que eu queria comentar também. A maior parte dos meus alunos, não sei se tem alguém, eu convidei todos para estar aqui hoje. A maior parte deles, eles tocam por hobby mesmo. No momento, assim, eu não tenho nenhum assim que está querendo seguir carreira profissional nem nada disso, né? Ou são muito jovens ainda para pensar em profissionalização, né? Ou então já são adultos, já têm outras profissões e tocam porque gostam de tocar, né? E eu sei que rola uma preguiça mesmo, dá trabalho, né? Mas com jeitinho, assim, né? A gente acaba conseguindo, né? É Eu engraçado consegui isso que você fazer uma senhora, eu consegui fazer uma senhora de 60 anos ler. Então, que é legal. a minha É próxima legal. missão é uma de 80. Depois conta pra gente, hein? Gosto de escutar como é que funciona. Sim. Mas é engraçado isso, porque assim, você falando essas coisas, eu voltei um tempo atrás. Na live de manhã eu falei que eu não ia falar a minha idade, não vou falar a minha idade aqui. Mas eu voltei há alguns anos. E é engraçado, porque eu aprendi a tocar muito rapidamente um instrumento e eu sempre tive facilidade. Eu sempre falo com o aluno que, assim, a questão não é dom, é disciplina. Eu tive facilidade porque eu estudei e ficava lá estudando, chegava da escola e estudava o dia inteiro. Sim. Então, é
o resultado vai vir. Isso não é mágica, né? Mas chegou uma hora, Carol, que eu queria ir para um caminho, para outro caminho, ou vi uma música legal, vi uma partitura e aquilo primeiro era grego. Eu falava, gente, como é que toca isso e tal? E eu comecei a ter vontade de, pô, eu só vou tocar o que eu conheço, eu só vou tocar na orelhada. É, combinar o ouvido com a leitura é sensacional, porque Sim, isso te permite uma gama de possibilidades, e inclusive de interpretação, porque foi o que você falou. Tá, você vai ficar imitando a pessoa sempre. Quando você toca com consciência, você traz nuances para a música que as pessoas, quando escutam, sabem que é você que está tocando, né? E eu lembro, Carol, da minha primeira aula, quando eu descobri que a semibreve não era uma bola e que a semibreve poderia ser sol, ser si, aquilo. Aquela aula foi talvez uma das aulas mais importantes da minha vida. Eu queria tanto aprender a sim, ler aquelas notinhas. Gente, como é que o cara consegue? Eu nunca conversei com um cara, ele pega a partitura e toca a música, sem ele saber qual é a música. E assim, você sim. falando isso me remeteu quando eu comecei a estudar violão erudito para valer, com 15 anos, que é como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos assim e abriu-se Sim. um outro mundo para mim, né? É isso que você falou, né? A gente que trabalha com isso, por mais que a gente fale que a gente é como os outros, né? Eu acho que a gente nasce realmente com uma predisposição, assim, né? Um ouvido mais apurado, assim. Ele não é treinado, mas ele é mais apurado, assim. Isso a gente nota também entre os alunos, isso é bem comum, bem normal, né? Mas Uhum. você conseguir ampliar isso, né? Eu vejo muita gente romantizando o tocar de ouvido. Eu sempre Aham. falo isso para eles também. Se romantiza muito. Ah, eu quero tocar de ouvido porque o tocar de ouvido parece muito fácil. Parece que é só você É. sentar e sair tocando. Quando, na verdade, se você for ver o tocar de ouvido, ele demanda muito mais tempo, porque você precisa conhecer muito, precisa ouvir muito. É, você precisa ter uma série de conhecimentos em harmonia, na verdade, para você tocar de ouvido, né? Então, se você pensar nesse sentido, você aprender a ler demora menos tempo. Uhum. E eu É falo isso para verdade. as pessoas ficam chocadas, assim. Eu falo, mas se você aprende a ler, né, você toca mais rápido, sim. Porque quando você vai aprender a harmonia, você precisa aprofundar várias coisas, vários conceitos para você conseguir, né? Você tem que entender um pouco Questão da melodia, separação de profundidade, harmonia. é verdade. Como é que vai distribuir determinada harmonia nas duas mãos, né? A pessoa não sabe e não sabe escrever. Eu acho que é muito parecido com uma pessoa que não sabe ler e escrever em português, por exemplo, né? A pessoa analfabeta, né? Um Uhum. analfabeto musical, ele sempre vai depender de outra pessoa, um professor, um guia, alguém para explicar o que está acontecendo, porque ele não consegue se virar bem. Então é importante, sim. Né? A minha preocupação quando eu falo como educadora é justamente essa. Né? Quando você fala, por exemplo, sobre não ser enganado pelo ouvido, é a mesma coisa que algumas palavras, quando a gente pronuncia, tem o mesmo som, mas vai depender do contexto, né? Por exemplo, um exemplo claro para isso é concerto. Então, assim, se eu não sei o significado da palavra e o sentido, eu não vou saber quando vai ser com S ou quando vai ser com C. Então, quando você estuda Ótimo para valer, você exemplo. sabe, né? Por exemplo, assim, não, concerto de música e concerto de consertar uma roupa, por exemplo. Então, assim, parece bobeira, mas o ouvido pode te enganar nessa hora, né? Sim, sim. Se você ficar só dependente do ouvido, sim. É verdade. Você falou, Carol, que ensinou uma senhora de mais de 60 anos a ler partitura, que agora você está trabalhando com uma de 80. E assim, qualquer pessoa mesmo consegue ler partitura. Você falou isso que tem pessoas que chegam para você e acham que é um bicho de sete cabeças. Quem está assistindo essa live agora e fala assim, é um sonho remoto, eu não tenho mais idade para isso, ou, não, é difícil demais para mim. Qualquer pessoa consegue ler partitura? Qualquer pessoa. Assim como você, qualquer pessoa consegue aprender a ler e escrever, você consegue. É aquele problema que eu falei para você da romantização, né? Às vezes a pessoa fala, eu quero tocar a Sonata ao Luar, do Beethoven, por exemplo. Aí eu falo assim, bom, quando você chegou lá na escolinha, quando você era criança,
Você chegou para a professora e falou assim, professora, ela com a cartilha na mão, né? Um ABC para te ensinar. Você falou assim, professora, eu queria aprender a ler Machado de Assis, né? Tipo, é uma comparação quase que real, porque assim, você chegar para o professor e falar assim, eu quero tocar uma música, sei lá, muito um concerto, uma coisa assim muito complicada. De cara, vai ser a mesma dificuldade de que você pegar na época da escolinha, você pegasse sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas para ler com 7 anos de idade. É uma coisa que não vai acontecer. Ou pelo menos se acontecer, vai ficar cheio de buraco, de brecha, que é o que acontece com a partitura, né? Porque, assim, a música eu acho que ela é ainda mais complexa, porque tem toda a questão de técnica, de coordenação, que você não tem ainda, não é só ler, né? Uhum. Então, eu acho que é principalmente você ter paciência. E os adultos, eles não têm muita paciência. É. Eles não têm. Mas é É porque, o comum, né? É eles não terem muita paciência e terem muita pressa para aprender alguma coisa nova, né? Então, sempre quando alguém chega, eu faço esse convite. Eu falo, olha, é um processo, né? Mas vamos fazer isso juntos, né? Eu prometo para você que eu vou te mostrar os caminhos mais tranquilos para você conseguir isso, mas você não vai tocar o que você quer agora, né? Vai demorar um pouquinho. E tudo vai depender, esse tempo vai depender da sua dedicação. Aí tem gente que fica cabreira, que desiste, tem gente que consegue progredir, né? Então eu acho mesmo que a música é para todo mundo, a leitura é para todo mundo, sim. É da pessoa, né? Se determinar a fazer aquilo, né? E ter sucesso. Precisa, sim, de uma certa disciplina, né? Mas também não é nada muito fora do real, assim. Né? Eu já vi gente falar, você tem que estudar 4 horas por dia. Fala isso para uma enfermeira, sabe? Fala isso para um médico que, sabe, dá plantão, que não vai ter 4 horas. Acho que nenhuma criança tem isso hoje em dia, né? Por causa da escola e tudo, com outros compromissos. Então, assim, o mínimo, né, abrindo aquele parênteses, né? Pessoas que vão tocar pro hobby, pelo amor de Deus. O profissional tem que estudar muito mais que 4 horas por dia. Mas por hobby é isso aí, né? Você estuda o quanto você consegue, né? Só não pode ficar sem estudar. Isso é a gente inaceitável. estava comentando isso, né, Carol? Em todas as lives, a gente tem falado muito isso. Que não é somente a quantidade de estudo, é a qualidade desse estudo. Sim, Então, e você manter uma frequência, porque não adianta nada o cara, ah, hoje eu vou estudar piano 12 horas, aí vai ficar a semana inteira sem estudar, né? sim, Ele vai estudar exatamente. 2 horas todos os dias, do que ele estudar um dia 12 horas e depois só pegar no instrumento de novo na próxima semana, né? Sim. Eu vou fazer outra comparação com uma academia, né? Se você vai à academia uma vez por semana, você não vai ganhar a massa muscular que você quer tão cedo, né? Porque você precisa realmente, a gente tem que pensar que você faz um exercício intelectual de leitura, que na verdade, para mim, é o mais tranquilo, para falar a verdade. Você começar a ler, você conseguir ler, é fácil, não é difícil. Mas você coordenar isso com uma disciplina de que você tem que também passar isso para suas mãos, né? Em algum momento você vai ter que treinar isso com os dedos, né? E essa parte eu acho que é a mais difícil. Então, se desde cedo você se autodisciplinar para fazer isso, né? Tanto ler quanto tocar, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, mais chances de sucesso você tem, né? Então, se você faz isso mais uma vez por semana, por exemplo, você vem na escola, lá tem uma hora, geralmente é isso, né? Aqui na Domus a gente faz assim, é 1 hora de aula por semana com o professor de instrumento. Você chega lá, você chega aqui comigo, você vai ficar 1 hora comigo. Isso acontece muito, Débora. O aluno, às vezes, ele não estuda em casa, ele chega aqui e ele fala, eu não estudei. Eu falo, não, tudo bem, eu sou super suave com os alunos. Não é alunos que estão aí ao vivo, pode falar que eu sou suave com vocês. Eles chegam e falam, não consegui estudar. Eu falo, não, tudo bem, vamos estudar agora, né? Vamos ler. Aí começa difícil, tal. Aí no final da aula tá todo mundo tipo bem assim, que se a aula fosse continuar mais 1 hora, mais 2 horas, eles iam sair lendo tudo.
Só que o que acontece? Aí a pessoa chega em casa, aí fala, só vou tocar de novo na outra semana. Então, não tem evolução, né? Você está sempre cortando isso, está sempre tesourando isso. Né? Quando você está quase lá, você vai lá, tesoura. Né? Então, isso não tem como evoluir. Né? E se você fica muito mais. Eu falo para os alunos 3 vezes por semana. Quem é muito ocupado, se você tiver 3 dias na semana, não é o ideal, tá? Mas é aceitável. Você consegue ver alguma evolução durante um tempo, né? Daqui a um tempo você consegue ver alguma coisa. Então, pelo menos isso, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouco, sobre a Legal, legal. frequência. Só aproveitando aqui, galera, mandem as perguntas de vocês, aí tem um pontinho de interrogação, clica nele para vocês mandarem as suas perguntas, tá bom? Olha só, Carol, o Ed Belmiro falou o seguinte: ler já é difícil. E como entender e ver lá na frente a música na partitura? É, isso é muito ansiedade, eu acho, do pessoal. Existe, pelo menos eu aprendi assim, tá? E eu vejo outros colegas fazendo dessa forma. A leitura, quando você vai começar, vamos pensar que você está com uma música nova. Você pegou uma música nova para estudar. Quando você não é profissional, tá? Profissional que eu digo assim, dependendo do nível da música, nem eu que tenho anos de experiência vou sentar e vou sair tocando. Sinceramente. Tá? Eu acho que quem consegue fazer isso é concertista, é alguém assim muito que faz isso muito, né? Que faz isso, sei lá, todo dia pega uma música nova e treina. Eu acho que esse nível qualquer pessoa é capaz de chegar também, né? Mas em menos quantidade. Eu não sou capaz de fazer isso. O que eu faço quando eu tenho uma música nova para tirar? Eu pego as claves separadamente, né? Tanto faz qual vai pegar primeiro, a de sol ou de fá. Geralmente eu vario para brincar um pouco. Começo com uma, começo com a outra. Eu treino, posso descrever isso também como eu faço aqui. Eu treino essas claves separadamente e só quando elas estão bem firmes assim, eu começo a juntar, porque é um terceiro processo. Não é porque você sabe as duas claves separadas super bem que na hora que você juntar vai sair. Não é assim que funciona. Você ainda tem que estudar tudo de novo, só que coordenando as duas mãos, né? Então eu acho que não pode ter esse tipo de ansiedade de você querer sentar e sair tocando. É uma expectativa que o aluno tem, né? Mas você só vai conseguir isso se você estudar muitas horas por dia. E, na verdade, se você pensar, poucas pessoas têm essa disponibilidade para estudar muitas horas por dia, né? É Então, verdade. E é legal você pontuar isso, Carol, que todas as lives, principalmente dessa semana, que a gente está fazendo com educadores, o resumo disso tudo é sempre que paciência e repetição, né? A gente começa a ver que para ser um bom instrumentista, não é dom, não é mágica, é treino, é dedicação, é parar, reservar aquele tempo ali para se dedicar para aquilo que você se propôs fazer, né? Não tem sim, mágica. não tem mágica. É que muitas vezes os alunos mesmo não. Eles não acreditam muito quando que a gente fala que é essa solução, porque ela parece muito simples. E isso tira um pouco a magia, eu acho, da coisa, né? Mas não tem mágica, não. É isso mesmo, é só sentar e estudar. E se você tem um professor assim que te dá esse tipo de assessoria, né, paralelo, porque eu conheço muito professor que chega, eu já tive professores assim, eles chegam, eles despejam o conteúdo, falam, você vai estudar assim, tchau, até semana que vem. Tinha, principalmente no conservatório, né, o pessoal não quer muito saber se você tem tempo, se você não tem, como é sua rotina, né. Eu sempre dei as minhas aulas mais eu sempre tento entender muito o aluno antes de traçar qualquer objetivo para ele, né? Então eu tento entender como é a rotina dele, o que ele gosta de fazer nas horas vagas, o que ele faz nas horas vagas. E eu vou tentando conciliar isso e sugerindo, claro, né? Eu não mando, né? Eu vou sugerindo o que pode ser feito, né? Tal dia você está livre, tal hora, poxa, estuda. Eu falo assim, estuda 30 minutos que tá bom. A pessoa fala, nossa, mas só 30. Eu falei, não, se você conseguir estudar 1 hora, tá ótimo. Mas pelo menos 30 minutos você consegue? Ah, não consigo. E as pessoas têm tido resultados assim muito bons com pouco tempo diário, né? Então, assim, a frequência de dias, ela é muito. Eu acho que ela é mais importante até do que as horas.
né? Foi o que você falou. Você senta 1 hora, 2 horas, 4 horas por semana, uma vez na semana, beleza, você evolui, só que se você não repete isso nos próximos dias, né, não adiantou nada aquelas 4 horas que você ficou lá dedicado, né? Fora que 4 horas também desconcentra bastante, né? Você É falou difícil você manter o sobre foco. Verdade. Você falou sobre estudar, ler uma clave, depois ler a outra e juntar depois para poder tocar. Por exemplo, Carol, a pessoa ela está sem um instrumento ali naquela hora, mas ela pode treinar essa leitura, né? Vamos supor, está lá no serviço dela, não está com o piano, mas ela está com a partitura dela ali. Então, não estar com o piano não é pretexto para não estudar, né? Não. Funciona também para que a leitura fique dinâmica, assim, né? Por exemplo, olha, eu não estou com piano aqui agora, mas eu vou estudar minha leitura para deixar que ela, para fazer com que ela fique mais fluente. Sim, você pode fazer uma leitura rítmica, por exemplo, né? Você já está resolvendo, porque como eu estava falando, né? São várias coisas envolvidas no processo da leitura, né? Você está resolvendo uma parte, que é resolver a leitura mesmo, né? O cérebro, digamos assim, Hum? né? Então você está resolvendo isso dentro da sua cabeça. Então, na hora que você senta no piano, você já sabe como fazer aquilo ritmicamente, né? Se você está fazendo uma leitura rítmica. Então você Uhum. senta e a leitura ela vai fluir melhor, assim, porque você já sabe o que esperar dela, né? Você já sabe o que tem ali. Então você vai mais confiante também, né? Então dá para fazer leitura rítmica, dá para você tentar fazer um solfejo de repente, dependendo da partitura, né? Se for uma partitura Uhum. melódica, dá para você tentar fazer um solfejo. Sempre dá para adiantar alguma coisa, né? Aí a hora que você chega no Tem piano, para não estudar. não tem, eu acho que não. Isso mesmo. Acho que não. Mas alguém quer perguntar? Pessoal, quando eles forem mandando pergunta aqui, eu vou te mandando aí. Tá bom, tá bom. Acho que eu vou continuar então. Continua. É, Posso falar sobre o grupo que eu tô no Telegram, Débora? Sim, por favor. Pois é, eu trouxe esse tema também para falar para vocês que eu tô com um grupo no Telegram. Os alunos estão aprendendo justamente a ler, né? E eu tô fazendo já, acho que 4 semanas, já tem quase um mês. Eu tô fazendo com eles, tem um mês, a semana tá fazendo um mês. A gente está fazendo leitura, só que eu peguei bem do comecinho e eu estou fazendo bem mastigadinho tudo, né? Explicando só nota, depois só ritmo. Agora, essa semana, a gente está fazendo leitura rítmica e estamos fazendo uma leitura também, onde eu uso notas de referência para o aluno conseguir decorar, né, as notas na partitura. O decorar as notas, a posição delas no pentagrama, é rápido. Tem gente que fala, não vou conseguir, é muita nota, não sei o quê. Mas isso não é treino também, né? Então eu desenvolvi um exercício que você consegue treinar isso durante alguns dias, né? Aí vem a próxima etapa. Aí na próxima etapa tem mais algumas notas de referência. E com isso você vai decorando a posição das notas, né? E foi uma forma que eu achei fácil de fazer. Inventei isso agora na quarentena, olha aí a quarentena dando bons frutos, né? Que antigamente, eu não sei se você lembra, Débora, não sei se você fez. A professora pegava o caderno de pauta, escrevia as bolinhas, você tinha que dar nome às notas, não sei o quê. É uma espécie de dar nome às notas, só que eu faço através de um vídeo. Eu fiz o vídeo, eu mesma fiz. Peguei, dei print nas notas, montei uma animação, né? E essa animação possui todas as notas, mas eu pinto colorido as notas de referência. Então eu faço Uhum. dessa forma e assim os alunos conseguem ir memorizando as notas que eles precisam. E toda semana tem uma etapa, toda semana tem um objetivo. Na outra semana a gente sempre vai abrindo mais, cada vez mais as notas da pauta e eles podem treinar. E eles estão gostando bastante, viu? Quase todo dia eu Legal, recebo mensagem falando que que a legal. pessoa está gostando, que finalmente está funcionando. Então eu queria convidar todo mundo que quiser participar. O link, se você entrar no meu perfil, no Prof. Carol Correia,
Tá lá na bio. Você entra, é um link que tem na bio, você entra, é o primeiro item na bio, tá canal, Telegram, eu acho que tá professora Carol Correia, porque eu já mudei o nome desse grupo umas 3 vezes. Mas tá lá, é o primeiro item do link. Quem Então, quiser, fica à galera, vontade, está material para convidado. dica, não tem desculpa para não ler em duas claves. Você falando isso, Carol, Sim. realmente era assim, né? O professor colocava as notas, você já tinha que ir lendo com frequência e fluidez. E é legal a gente criar métodos, a gente até falou isso na live de manhã, que vocês como educadores, vocês aprendem todo dia. E é legal você pontuar isso, que, por exemplo, você desenvolveu uma nova forma de trabalhar a leitura com seus alunos, é, e aquela coisa, você trabalha de uma forma durante anos, mas depois você percebe, e através de um momento que você teve aí de parar um pouquinho, e começa a analisar uma outra forma de ensinar isso. E isso que é legal da música, porque a música não tem fronteira, ela não tem idade. E o professor, é o que a gente falou mais cedo, né? Como diz Freire, você aprende ensinando e ensina aprendendo. É o tempo todo isso. Com certeza, com certeza. E esse sistema que eu criei, né? Na verdade, assim, eu não inventei a roda, não. A única Uhum, coisa que eu fiz foi usar cores, que é uma coisa que eu gosto muito, né? uhum. Eu tô me formando como terapeuta holística agora também. Então, assim, eu gosto muito de cromoterapia, então eu acho que isso, as cores, elas ajudam muito, né? E estou usando as cores, né? Não uso terapia, não aplico terapia no estudo, mas eu estou usando as cores porque voltei a mexer com lápis de cor, por exemplo, né? Então, foi um insight, né? Falei, poxa, eu podia usar as cores para ajudar os alunos, de repente, a criar essa referência, né? Essa memória para cada nota, né? Então foi um insight legal. Legal, né? Para você ver, a gente utilizando das ferramentas, e às vezes parece isso, né? A música tem muito disso. A música, é, ela une, às vezes, coisas que a gente imagina que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a música, ela Sim, liga todas as artes, todas as profissões, e é uma coisa que a gente sempre fala, vivenciar a música independe da profissão que você queira seguir, né? O desenvolvimento, a parte de você conseguir fixar conteúdo é muito diferente de uma pessoa que estuda música, que é algo que a gente tem frisado muito aqui na live, e de uma pessoa que não estuda música, né? sim, Principalmente no caso do piano, do teclado, que você está trabalhando duas claves, cada mão fazendo uma coisa, né? E eu costumo brincar que ainda tem que sim. respirar. Às Tem vezes que... fala, opa, né? Você esquece de respirar, esquece de engolir a saliva. Já aconteceu muito isso comigo. Né? E se você for pensar no piano, tem pedal, né? Não é só Uhum. tempo e nota, né? Tem tudo isso, né? Então, realmente mexe muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu Uhum. sou a favor da leitura amigável, né? Você fala assim, você tem que ler porque para você ser um músico completo, já ouvi tanto isso na minha vida, né? Para você ser um músico completo, você precisa ler, sentar e sair lendo. Tá, isso é muito legal para quem é profissional, porque isso ajuda o profissional, profissionalmente, né? Mas para uma pessoa que está ali querendo estudar só para relaxar, para tirar um momento gostoso, não é o objetivo dela sair lendo tudo, né, Uhum. rápido. Então você pode fazer isso de forma mais amigável, que eu gosto de chamar, né? Então você vai, faça, se você tem tempo para isso, né? Faça uma leitura de notas, depois faz uma leitura rítmica, né? Contando o ritmo, solfeja para você curtir um pouco, também cantar. Uma mão de cada vez, uma clave de cada vez, né? Separei aqui, como eu gosto de fazer. Faço Uhum. assim, né? Com as minhas músicas mesmo, quando eu vou tocar mesmo, para mim. Eu gosto muito, isso eu aprendi com a minha última professora do conservatório. Ela falava muito isso para mim. Ela falava: você senta para tocar uma música, você não pode, a primeira vez, né? Você não pode tocá-la do começo ao fim, tentar tocá-la do começo ao fim, porque você vai se cansar muito, né? Você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, treina pequenos trechos por vez, né? É a primeira vez que você vai tocar, separa as mãos, toca, sei lá, 3, 4 compassos com a mão direita, 3, 4 compassos com a mão esquerda,
né? E vai ampliando isso. No outro dia, você toca mais um pouco, adiciona mais alguns compassos a essa leitura e vai. Quando você vai ver, você já resolveu a música inteira, né? E para juntar, mesma coisa. Junta poucos compassos por vez e principalmente muito devagar, né? Não precisa, você não precisa sair tocando no tempo que a música está pedindo, não é isso, né? Você precisa primeiro conhecer a música e ler, né? E às vezes é isso, a gente consegue ler e a gente quer exigir que a mão faça o movimento rápido que nem o movimento de ler, né? Uhum. E a mão não vai responder, né? Então você precisa realmente ter muita paciência, sabe? Ler de forma devagar e principalmente muita frequência, né? Muita frequência. Uma coisa que o pessoal costuma errar bastante também, tá lá tocando. Aí erra. Aí volta uns compassos, toca de novo, erra. Volta, erra. Beleza, errar é normal, todo mundo vai errar. Só que aí a pessoa, ela vai e acerta. Só que ao invés dela continuar repetindo os acertos, ela cancela, ela simplesmente segue em frente. Fala, agora eu já acertei aqui, agora eu vou embora. Né? Só que você não está gravando um disco, né? Você está gravando a informação na cabeça. Então, assim, você repetiu tantas vezes o erro, no dia seguinte, quando você for tocar aquilo de novo, é muito provável que você vai errar de novo porque você gravou o erro. Né? Isso eu aprendi com professores meus, assim, e nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que a gente acaba repetindo muitos erros. E finalmente, a hora que a gente acerta, ao invés da gente repetir várias vezes o acerto para fixar, né? A gente fala, ah, não, agora eu já acertei, agora eu vou embora na minha leitura aqui e segue em frente, né? E aquele pedacinho, bendito pedacinho, fica lá com erros e tal. Então Ela é aresta. importante fazer isso. Sempre, né? Sempre tem. Você comentando isso me fez lembrar um professor que eu tive de violão erudito, e ele, inclusive, mandava a gente circular o trecho que a gente estava com dificuldade. E isso dá aquele trecho, porque é aquilo que você falou, vamos supor, você já está tocando 15 compassos certos, aí você chega no 16º, erra, aí você volta, erra de É, novo. E além disso tudo, fica cansativo o estudo, né? Porque você já sabe onde que você vai é, errar. Tem que tirar as arestas daquele trecho que está com problema mesmo, né? E é sim. isso. Tá, você repetiu um tanto de vezes a parte certa, que ela tá ok. Aquela parte que ficou tarefa e, e tem sempre aquela coisa, né, que você vai tocar, ai meu Deus, tá chegando naquela parte, tá chegando naquela parte. Se você estudar como você disse, você Sim. não vai ter isso, não vai ter a parte do É, erro. é. E é isso também, a hora que você tá lendo, né? Você tá com 100% focado na leitura, né? Aí tá chegando o compasso que você erra, você já desconcentra, porque você fala, ai meu Deus, se você tá se apresentando, então pior ainda. Tá chegando lá, você fala, ai meu Deus, eu vou errar e erra, né? Geralmente é isso que acontece. É, é engraçado que normalmente é a segunda parte da música, ou o final da música, que fica errado, né? A aresta fica justamente nas partes finais, eu acho que por isso, de tanta pessoa voltar, dá capo e segue lendo, aí chega lá, aí dá capo, né? E tá sempre voltando lá no começo da música. E aquele começo da música tá super impecável, de tanto que a pessoa começou, né? Mas não terminou. Aí o final fica. Ah, isso acontecia comigo direto, direto. Até eu mudar isso nos meus estudos, acontecia muito, né? O final sempre ficava capenga. Aí também, quando você vai começar a estudar, isso eu tô pensando assim, que você todo dia tá indo lá estudar, né? Você começar a estudar pelo fim, né? Por um pedaço diferente, né? Um trecho diferente que você está acostumado a estudar. Isso também ajuda muito. Ajuda muito, porque você fala, bom, eu vou direto no foco do problema, né? Então você já começa, lembra que você acorda de manhã e você vai gastando a sua energia durante o dia, né? Então se você já começa com energia total, com foco total no trecho com problema, é muito mais provável que você resolva esse problema, né? Então comece sempre por onde está o problema, né? Isso depois quando você já está estudando. Legal, legal. E, galera, essas dicas não são só para pianista, não. É para violonista, baterista, É para baixista. todo E mundo. isso que tem que colocar na live, porque no final das contas a gente tem música para a vida. Então, assim, por mais que, né, os Sim, instrumentos a gente esteja aqui abordando isso, essa disciplina de estudo serve para todo mundo que está assistindo essa live.
para quem vai começar e já vai começar tendo um direcionamento do estudo, e para quem está estudando errado, que deve ter alguém aí que deve estar falando, epa, ela está falando isso para mim aqui, ó, ela está falando para mim. É, sim, com certeza. Eu acho que eu separei aqui para falar também uma coisa muito comum que o pessoal erra, Uhum. né? Erra querendo acertar, claro. Definir tempo para cada coisa que vai fazer. Você fala assim, eu vou separar aqui 5 minutinhos para eu tocar essa escala. Aí você coloca lá o cronômetro, 5 minutinhos. Aí você começa, né? Aí lá no meio do estudo você erra um monte de vezes. De novo, o problema não está no erro, o problema está na definição. Você erra várias vezes, só que aí deu 5 minutos e você fala, então agora deu 5 minutos, então posso parar já? Então vamos pro próximo. E não é assim. Isso eu aprendi com outro professor ainda, meu também. Ele, claro, né? Eu sou antiga, eu tenho 37 anos. Então, quando eu comecei, há 27 anos atrás, não tinha celular, não tinha. Mal tinha metrônomo eletrônico, né? Estavam chegando no mercado os metrônomos Afinador, eletrônicos. cantor, É, só estamos tinha aqueles juntos. metrônomos de pirâmide, né? Então, e naquela época ele falava assim: olha, para você estudar, separa uns grãozinhos de feijão, né? Separa lá 50 grãos cada escala. Então, assim, ele falava assim: você só conta o feijão a hora que você acertar. Aí você conta. Segundo feijão, toca a escala. Acertou? Conta o feijão. Segundo feijão. Assim, ele falou assim: não importa quanto tempo você vai ficar tocando, contando feijão. Né? Então, assim, eu acho que não é para vocês tocarem com feijão, não é isso, tá? Mas A separa tecnologia um está número. ajudando. Não precisa, né? Separa um número de vezes para você tocar, né? Não tempo. Porque o tempo. A gente se engana, né? Ainda mais agora com o celular, você vai estudar, você coloca lá o celular e toca uma vez, olha o celular, toca uma vez, olha o WhatsApp, toca uma vez, olha o Instagram. Né? Então, fica um estudo totalmente nada a ver, né? Você põe lá 10 minutos, você estudou dois. Né? Então, conta quantas vezes, não só para a escala, mas às vezes que você precisa tocar cada trecho e tal. Faz isso mais sério que você vai ver o resultado chegando. Não vai chegar amanhã, mas, sei lá, mês que vem você já vai notar alguma diferença, né? Legal, legal. Sobre a metodologia de estudo, você tem dicas, por exemplo, para o pessoal que está começando a tocar, para poder estudar repertório, algumas músicas que você acha que é fundamental, que todo tecladista ou pianista deve beber nessa fonte, deve tocar essa música? O que você indica para a galera? Então, repertório aí depende muito do. Eu gosto muito de trabalhar com o gosto do aluno, né? Porque eu acho que a vontade dele estudar vem daí. Isso pensando no hobby, tá? Então, eu sempre faço sugestões. Quando entra um aluno para fazer aula comigo, eu passo um tempo pensando sobre esse repertório, porque eu peço para eles fazerem uma lista de músicas. E dentro dessa lista eu escolho as primeiras músicas, né? Quais são as menos complicadas, o que ele consegue tocar, né? Então isso varia muito de acordo com o que o aluno está querendo tocar, né? Mas é claro, tem aquelas músicas que todo tecladista e pianista tem que tocar, né? Os minuetos, né? No caso do erudito, os minuetos do Bach. Deixa eu pensar as coisas que eu tocava nessa época. Era isso. Eu tocava muito as músicas do método, né? Eu comecei a tocar com um métodozinho lá, o meu piano é divertido, então eu tocava muito aquelas musiquinhas, eram super simples, mas nossa, foi a minha fonte de leitura, foram eles, né? Então, assim, por repetição, muito repetitivo sempre, né? Mas eu acho que para um adulto, de repente, não precisa ser tão assim, sabe? Você consegue aprender, sim, através de músicas. Lá no canal do Telegram, eu até postei uma enquete ontem perguntando, dei duas opções de músicas para eles. O que vocês querem aprender? Let It Be dos Beatles ou uma outra música do Bruno Mars, que agora fugiu o nome, qual que era? Alguém que está no grupo lembra? Que está aqui? Manda aí pra gente. Mas era uma do Bruno Mars. Eu botei enquete, porque eu vou
claro, eu vou disponibilizar as duas músicas, mas primeiro eu vou disponibilizar a vencedora, né? E essa música vencedora eu vou escrever na partitura, né? E vou deixar para eles conseguirem tocar. Vou fazer Adriane Lins, é o Kleber e a Adriane. Era uma dos Beatles, Let It Be, e a do Bruno Mars. Não lembro o nome da música agora, é um nome grande, assim. E eu vou deixar para eles essa música, né? Para eles começarem a tocar. Então é um pessoal assim que às vezes começou agora e eles já vão conseguir tocar. Depois de um mês eles já vão conseguir tocar uma música dessa. Então acho muito legal, assim, né? Acho uma conquista importante. E principalmente eles vão fazer isso entendendo o que eles estão fazendo e não só copiando, que isso para mim é fundamental. Não, e isso traz a criatividade, trabalha muito mais, né, o desenvolvimento do aluno, a interpretação foi o que a gente falou, e mais do que isso, né, Carol? Nós somos pessoas diferentes, então, assim, quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra cover, de jeito nenhum. Mas, principalmente, para quem está começando a aprender, ter essa liberdade e saber o que está fazendo, sem ser porque aquela coisa, a Carol mandou fazer assim, não, eu estou fazendo isso, por isso e isso. Isso dá liberdade para o cara depois compor, para ele fazer um arranjo. Então, assim, você tocar Sim, algo cover, não tem problema nenhum, mas desde que você tenha consciência que você está fazendo aquilo por opção, né? sim, Porque às vezes você sim, com pode tocar e certeza. estar fazendo errado, que também tem isso. Eu fiquei muito feliz. Ontem eu estava dando uma aula por videoconferência. Uma aluna minha presencial, só que a gente está, obviamente, à distância. A gente fez aula por videochamada, né, no WhatsApp. Tinha deixado para ela como tarefa. Ela é uma iniciante, assim, ela tem um ano mais ou menos de instrumento. Ela faz piano. Eu tinha deixado como tarefa para ela escolher uma música. Eu falei, ó, escolhe uma música que você goste. Aí ela pegou uma música da Billie Eilish, que eu nem conhecia. Ela pegou, ela escolheu. Só eu achava que ela ia chegar e ia falar, ó, professora, escolhi essa música pra gente trabalhar. Ela chegou tocando a música. Ela falou assim, ó, eu já tirei a música e ainda corrigi um acorde que estava errado aqui na partitura. Ó, eu achei que esse ficou melhor. Eu falei, nossa, perfeito, né? É tudo que o professor quer ouvir, né? Que o aluno realmente está aproveitando aquelas informações, né? Ele consegue se virar sozinho, né? Para tirar as coisas que ele gosta também, né? E até Porque fazer no final das correções, que era uma coisa que eu nem esperava, né? legal demais. E esse objetivo, no final das contas, a gente tocar, por mais, assim, o que a gente tem abordado muito aqui é o músico que não vai viver profissionalmente de música. Mas o que no final, o que todo mundo quer, principalmente quem está aprendendo, é tocar as músicas que gosta, né? Então, quando a pessoa ela tem esse método de estudo, ela começa a ter liberdade, chega te propondo uma música, te apresentando uma música, e olha que legal, ela já está corrigindo e tendo um trabalho de percepção que a gente falou no início, desde o começo, de olha, Sim, isso daqui não está soando bem, não ficou bom, não. Muito legal. sim, exatamente. Ó, meus alunos aqui. Just Você the fala, way you já are. falou, É essa mesmo. Just the way you are. É uma música mais antiguinha do Bruno Mars. uhum, eu Obrigada, ia falar agora. gente. O pessoal tá antenado aí, ó. Legal demais. Sim, Carol, nossa live tá super legal. Passa tá tão rápido mesmo. o papo aqui. Queria saber se você tem mais alguma dica para falar para o pessoal antes da gente terminar. Tem mais alguma dica de estudo? Eu acho, eu acho assim que eu acho que eu já até falei isso aqui. O pessoal se preocupa muito em ficar muito tempo estudando, sendo que se você estuda 10 minutos, é claro, você não vai evoluir que nem uma pessoa que estuda uma hora, mas se você conseguir 10 minutos por dia, já é um motivo para você começar. É um bom motivo para você começar, né? Porque eu vejo muita gente que não quer nem começar porque fala, eu não vou ter tempo, sabe? E eu acho tão triste, porque às vezes a pessoa quer muito. É o sonho da pessoa, você vê que o olho da pessoa brilha, sabe? E ela fala, mas eu não vou nem começar porque eu não vou ter tempo. Aí você fala, mas 10 minutos você tem, né? Aí a pessoa fala assim, mas como assim, Carol, 10 minutos? 10 minutos. Vamos lá, vamos fazer uma programação para você estudar 10 minutos por dia.
E às vezes dá certo, né? Às vezes não dá certo quando a pessoa fala, ah, tô com preguiça, ou ah, não tô mais afim, né? Parte dela isso, né? Mas a música tá aí para todo mundo estudar. É para todo mundo, sim. Legal. E ó, galera, a música tá aí para todo mundo. Então, vamos aproveitar essas lives todas para pegar essas super dicas, aprender mais ainda com os educadores, né? Que têm experiência, já vivenciam isso muito. E é legal a Carol ter reforçado isso, porque, mais uma vez, a gente fala que a música tá aí para nos conectar, a música tá aí para a gente poder expressar nossos sentimentos e, mais do que nunca, nos unir, né? Sim, com certeza. Débora, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de verdade. Obrigada. E Obrigada, fala, pessoal que participou. Sim. Posso dar um legal. presente para o pessoal que está aqui? Oi? Posso deixar um presente para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente? Entra lá no Pode sim. canal, vou deixar duas partituras para vocês. É música, não são músicas minhas, tá? São músicas conhecidas, bem simples, mas fica o convite. Se você é aluno que não conseguiu ler essa partitura, ah, não consegui ler, então fica lá no grupo, volta algumas postagens para semanas anteriores e começa a fazer o curso junto com a gente, porque dá tempo. Tá rolando já há um mês, mas dá para fazer as aulas no seu ritmo. Essa semana eu não postei nenhuma aula, por exemplo, nenhuma aula nova. Eu estou deixando só para o pessoal treinar, então aproveita esse tempo, essa quarentena aí, né, que forçou todo mundo a ficar em casa, aproveita para fazer uma coisa para você. Legal, legal. Carol, como que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho, acompanhar a Domus, que inclusive é parceira da Michael? Como que o pessoal pode acompanhar você, tirar dúvida, assistir aula online? Sim, Fala pra galera o Instagram aí para o pessoal acompanhar. é esse, @prof. O da Domus é @escola Domus, né? E tem o Domus Kids também das crianças, @escola Domus Kids, Legal, legal, tá? galera. Então, terminando a live, corre para lá para acompanhar a Carol. Vamos deixar a live salva. Aproveita essa live aqui, vai no aviãozinho lá e manda para todo mundo que você sabe que quer estudar música, que as dicas aqui foram super legais. Isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada pela audiência de vocês. Isso aí. Valeu! Um beijo, Débora. Tchau, Beijo. tchau.